Outro avanço que tem sido comemorado por portadores do vírus é uma mudança na postura do INSS. Depois de muitas reclamações e de sucessivas derrotas nos tribunais, o Instituto criou novas regras para orientar as perícias. O procedimento é essencial para a concessão de benefícios que podem garantir dignidade a muitos pacientes. Renato tem 49 anos e há 14 convive com o vírus da AIDS. Descobriu que era soro positivo em 2000, durante um pré-operatório. Mudou tudo, né? Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão. E a partir do momento que apareceu o diagnóstico, a questão da discriminação no próprio trabalho, né? Aí veio o adoecimento. Comecei a ter que entrar com as medicações, que são os antirretrovirais, e a partir daí não consegui mais retornar ao trabalho. Por 4 anos, ele recebeu o auxílio-doença do INSS. Foi quando teve alta. O problema é que, ao contrário dos peritos do Instituto, os médicos da empresa não o consideraram apto para o retorno ao trabalho. Resultado, Renato ficou no que os portadores de HIV chamam de limbo. Não recebia nem do Ministério da Previdência Social e nem da empresa que eu trabalhava. A pessoa não tem como se alimentar, a pessoa não tem como pagar a luz. E a Light, as companhias de água vão lá, cortam, né, a ampla, não interessa. Né? E não quer saber se tua geladeira, o pouco de alimento que você tem na tua geladeira vai apodrecer, se você tem filho, não querem saber de nada. E ele não foi o único a enfrentar o problema. Durante muito tempo, portadores do vírus ficaram desamparados por causa da divergência nas avaliações. Os peritos da Previdência e os médicos do trabalho quase sempre tinham posições diferentes. Uma polêmica que gira em torno de uma sigla, o CD4. Ele é uma célula do grupo das células brancas, chamados leucócitos, que são as células de defesa do organismo. Ele define o grau de deficiência da imunidade. Por quê? O que o HIV faz é justamente faz com que um número muito grande dessas células CD4 morram nessa batalha. Então, o meu soldado está indo para a batalha, o vírus está entrando dentro dessa célula e ela está morrendo. Então, eu vou perdendo essas células em número. Eu perco em número e perco também, em parte, em qualidade da função da célula. Então, estou dando baixa nos meus soldados e alguns dos meus soldados não estão funcionando 100%. Por mais de uma década, a quantidade desses soldados era o principal critério utilizado pelo INSS para conceder ou negar benefícios previdenciários aos portadores do vírus. Uma posição no mínimo questionável, uma vez que o CD4 pode provocar distorções. É que nem sempre um organismo com maior número do linfócito está saudável. Por outro lado, há casos de pacientes que, mesmo tendo altos índices do CD4, desenvolvem doenças oportunistas. Essa perita do Instituto é taxativa ao afirmar que a avaliação precisa ser ampla e extrapolar a medição dos linfócitos. Você tem que ver como um todo, se aquela pessoa já teve várias infecções oportunistas ou se nunca teve, se ela sempre esteve bem, obrigada, ou se ela já está mal, enfim, você tem que ver o conjunto da obra, o que ela faz, o grau de escolaridade, o grau de potencial laborativo para alguma coisa. Você tem que ter uma visão de todo como perito, não é só avaliar o CD4 se está alto, se está baixo. Patrícia conhece bem as consequências de perícias que consideravam apenas o número de CD4 no organismo. A advogada representa os assistidos por uma ONG na região metropolitana do Rio de Janeiro e explica que durante muito tempo a única saída para quem tinha os pedidos negados era apelar ao judiciário. Não existe uma legislação protetiva ou que indique qual é o procedimento correto ou adequado. Como a jurisprudência tem respondido nos casos que foram levados à justiça, que a responsabilidade é do empregador, geralmente nós temos conseguido não demitir até o resultado final daquela demanda junto ao judiciário.
Depois de muitas reclamações e de perder dezenas de disputas judiciais, o INSS decidiu mudar as regras e criar critérios mais próximos do que defendiam especialistas e pacientes. As discussões duraram 3 anos e incluíram um amplo debate com todos os envolvidos no tema. O resultado foi esse documento, um manual de procedimentos para orientar a concessão de benefícios por incapacidade. É difícil um protocolo atender todos, né? Então deve haver falhas. Mas se havia um limbo, ele era muito grande e hoje ele é menor. E o INSS está atento para que esse limbo seja cada vez mais mitigado e que a gente possa chegar realmente a cobrir todos. O procurador do INSS explica que um dos aspectos que foram levados em conta diz respeito ao novo status da AIDS, que hoje é encarada como uma doença crônica degenerativa. O que nós aprendemos e o que nós temos que incorporar nessa resolução? Há pessoas que, embora readquiram o número lá do sangue, aquele número frio, elas ainda mantêm algum tipo de incapacidade, porque as pessoas acham que o medicamento traz a vida como ela era, e não traz. Os estudos mostram, por exemplo, um avanço de 15 anos no processo de envelhecimento dos soropositivos. Uma pessoa com a idade cronológica de 45 anos, mesmo fazendo o tratamento de forma correta, biologicamente já tem 60. Em teoria, a gente está atingindo o vírus, a maior parte dos vírus do corpo, mas existem áreas que a gente chama de santuários, né? Onde você não consegue atingir o vírus e ele se multiplica ali muito lentamente. Essa multiplicação, ainda que lenta, ela gera respostas do organismo que estão associadas a um processo inflamatório crônico. Complicações que resistem aos avanços no tratamento e que justificam a criação de regras específicas. Por isso, entre os peritos, a sensação é de que o novo posicionamento do Instituto, em vigor desde o mês de maio, deve garantir um melhor atendimento aos pacientes. Agora, o que a gente reclamava, que a gente sempre falou, que o INSS não pode cair em cima do muro. Eu acho que tem que ter critérios claros. Esses critérios podem ser discutidos? Podem ser. Pode não ser os ideais? Pode não ser os ideais. Mas tem que ter critérios. Renato conta que participou das discussões promovidas pela Previdência. A intenção era evitar que histórias como a dele se repetissem. Sem dinheiro para pagar as contas e sem nenhuma ajuda, chegou a tentar o suicídio. Ficou 15 dias em coma, mas não desistiu de lutar. A criação das novas diretrizes, o reconhecimento foi só um primeiro passo. E agora o passo maior, que eu acho até maior do que as diretrizes, é conscientizar tanto o judiciário, quanto os peritos judiciais, e também fazer esse grande trabalho com a própria Previdência Social de capacitar os seus peritos médicos para que reconheçam todas essas diretrizes, que sigam ela à risca, porque também não adianta você ter diretriz se ela não é seguida, para ver se diminuímos a nossa judicialização, porque está muito complicado.